Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mariano Medeiros e hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas, mais especificamente das orações subordinadas substantivas. Nos vídeos anteriores nós tratamos aqui sobre o que é período composto e o que é período composto por coordenação. A gente viu então a diferença entre período composto e período simples. E a gente tratou das nomenclaturas do que é frase, oração e período. Então, se você está chegando agora, dá uma olhada lá primeiro. Aqui a gente vai falar do período composto por subordinação. Como a gente já mencionou anteriormente, o período composto por subordinação se divide em três grupos. O composto por subordinação substantiva, subordinação adjetiva e subordinação adverbial. Aqui a gente vai tratar sobre a oração subordinada substantiva. Então, primeiro o conceito do que é oração subordinada. Oração subordinada é aquela em que as orações elas não são independentes. A gente viu lá no vídeo das coordenadas que as orações coordenadas são independentes. Na subordinada, não. Elas são sintaticamente dependentes. Isto é, a oração principal precisa de uma oração subordinada que lhe complete o significado. Então, eu não poderia separar uma oração subordinada, um período composto por subordinação, eu não poderia separar as orações e cada uma das orações compor uma frase. Não, elas não fariam sentido. Então, na oração subordinada substantiva, a gente vai ter seis categorias. As orações chamadas de subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Então a gente vai tratar aqui nessa ordem. Oração, quando explico esse assunto, eu costumo explicar esse assunto nessa ordem. Vocês vão entender que quando a gente for fazer análise, a gente vai trabalhar por eliminação dos elementos. Então, o primeiro conceito que eu preciso apresentar para você é da oração subordinada subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Na subjetiva, a subordinada vai cumprir a função de sujeito. Uma observação importante que serve para todas é entender o seguinte. Quando a gente está analisando um período composto por subordinação, o que se quer descobrir é qual é a função da oração subordinada. Então, veja, sempre será essa pergunta. Qual é a função da subordinada? Como é que a subordinada está funcionando ali naquela situação? Então, essa é uma pergunta que tem que ficar sempre na nossa mente. Quem é que vai responder qual é a função da subordinada? Bom, nas substantivas, quem vai dar essa resposta é a oração principal. Por quê? Porque a oração principal ela vai necessitar de algum complemento, ela vai necessitar de algum elemento que lhe complete o significado. E quem vai fazer isso é a subordinada. Então, é na ausência do que naquilo que falta na oração principal que a oração subordinada substantiva vai atuar. Então, na oração subordinada substantiva subjetiva, qual é a função dela? Ela vai indicar no período quem é o sujeito. A que sujeito estou me referindo? Então, qual é a construção básica de uma oração subordinada subjetiva? Vamos ver um exemplo. É importante que leiamos mais poesias. É importante que leiamos mais poesias. Então, aí a gente tem duas orações dentro deste período. Veja, a oração é importante e que leiamos mais poesias. Então, na oração é importante, a gente vai perceber que ela não se completa sozinha. É importante o quê? Ela não é suficiente sozinha, então ela precisa da oração subordinada. E o que é que está faltando na oração principal? Eu vou explicar para vocês e depois vocês vão entender por que vai nessa sequência. Eu vou explicar para vocês desse modo. A gente vai perguntar o que é que está faltando na oração principal. Então, quando eu digo é importante, a primeira pergunta que eu vou fazer ao verbo da oração principal é: quem é importante?
A gente não tem resposta para essa pergunta porque a gente não consegue identificar o sujeito através do verbo da oração principal. Onde é que eu vou identificar esse sujeito? Na oração subordinada. Então, quando o sujeito é identificável somente na subordinada, essa subordinada será chamada de subjetiva. Subjetiva, sujeito. A oração subordinada subjetiva cumpre a função de sujeito para a oração principal. Então, a oração subordinada subjetiva vai indicar quem é o sujeito que a oração principal se refere. Então, veja, é importante que leiamos. Quem leiamos? Nós. Eu não posso identificar o sujeito pelo verbo da oração principal, mas posso identificar o sujeito pelo verbo da oração subordinada. Por isso que essa subordinada é chamada de subjetiva, né? Subjetiva de sujeito. A outra classificação da oração subordinada substantiva é a substantiva objetiva. Objetiva, como o nome já está dizendo, é de objeto. O que é que vai definir se se trata de uma subordinada substantiva direta ou uma subordinada substantiva indireta? É o verbo da oração principal. Se o verbo da oração principal é um verbo transitivo direto, a subordinada pode ser aí uma objetiva direta. Se o verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto, a subordinada aí pode ser uma objetiva indireta. Então perceba, a gente está aí com duas classificações. A gente tem já a primeira classificação, subjetiva, e quando a gente trata de objetiva, a gente vai ter aí duas classificações, objetiva direta ou objetiva indireta. Vamos ver aí os exemplos. Quero que sejas feliz. Quero que sejas feliz. Veja, fazer o básico, separar as orações. Quem é a primeira oração? Quero. Tem algum outro termo relacionado ao verbo querer, diretamente relacionado? Não. Então, quero vai ser uma oração sozinha ali, separada. Eu posso ter essa oração independente? Não, porque quem quer alguma coisa. Veja. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o verbo da oração principal. Quem quero? Eu posso identificar o sujeito pelo verbo da principal? Posso. Então, se eu posso identificar o sujeito pelo verbo da oração principal, eu vou excluir a possibilidade da subordinada ser subjetiva. Veja, a importância da sequência que eu estou mostrando para vocês. Então, ela não é subjetiva. Ótimo. O que é que eu vou analisar agora? Quem quer alguma coisa. Que tipo de verbo é esse? É um transitivo direto. Como todo transitivo direto, necessita de um complemento. Esse complemento será um objeto direto. Quem é que vai cumprir a função de objeto direto para o verbo querer? Que sejas feliz. A outra oração. Então veja, a gente vai ter uma oração. E por que uma oração? Porque tem verbo. A gente vai ter uma oração cumprindo a função de objeto. E que tipo de objeto? Objeto direto. Por quê? Porque o verbo querer é transitivo direto. Entre querer e o seu complemento, eu não necessito de preposição. Agora, quando a gente vai ver a objetiva indireta, a diferença vai ser basicamente o verbo da oração principal. Veja, não me refiro aos que ficam calados. Em não me refiro aos que ficam calados, eu tenho a primeira oração, não me refiro, separo ali. Não me refiro pode ser uma frase sozinha? Não, porque ela não tem significado sozinha. Quem não me refiro? Eu. Eu encontro o sujeito na oração principal? Encontro. Então ali essa oração subordinada não será uma subordinada subjetiva. Eu já eliminei essa hipótese. Quem se refere a alguma coisa. Então é um verbo transitivo indireto, necessita de um objeto indireto. Qual é o termo que completa o significado do verbo referir? Aos que ficam calados. Então, o termo que completa o significado do verbo referir é uma oração. Essa oração será chamada de objetiva indireta. Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. E veja aqui, não me refiro a. Esse a aí é uma preposição. Então, o verbo referir sempre necessita da preposição a. Agora a gente vai falar das completivas nominais. Então, completiva nominal, como o nome já diz, é um termo que vai completar o nome. A gente viu lá anteriormente que as objetivas completam o verbo, a completiva nominal completam o nome. Objeto, complemento do verbo,
Complemento nominal, complemento do nome. Então vamos ver aqui no caso concreto. Fiz a descrição dos que cometeram o crime. Então, em fiz a descrição dos que cometeram o crime, eu tenho a oração fiz a descrição. Quem é o sujeito em fiz a descrição? Se eu perguntar o verbo quem fiz a descrição, tem o sujeito eu. Quem faz, faz alguma coisa. Faz o quê? Nesse caso, a descrição. Então perceba que dentro da oração principal eu tenho o sujeito, então a subordinada não vai ser subjetiva. Dentro da oração principal eu tenho o objeto, tenho o verbo transitivo direto, o verbo fazer, quem faz, faz algo. E dentro dentro da oração principal eu vou ter o complemento do verbo fazer. Então, o que a principal está precisando? Ela não precisa do sujeito, o sujeito está identificável na principal. Ela não precisa do objeto, o objeto está dentro da principal. Aí a gente vai observar quem é o objeto da principal. Descrição. Descrição é um substantivo que necessita de um complemento, porque se eu digo que fiz a descrição, eu tenho que dizer de que fiz a descrição. Então, dos que cometeram o crime é o complemento do termo descrição. Perceba, não é um complemento do verbo. Não é o verbo que necessita deste complemento. É o nome, descrição, que precisa desse complemento. Por isso é chamado de complemento nominal. Aí, no caso, um substantivo. No caso, um adjetivo poderia precisar de complemento? Sim. O juiz é favorável a que se condene o réu. O juiz é favorável a que se condene o réu. Separar novamente as orações. O juiz é favorável. Então, quem é favorável? O juiz. O sujeito é juiz. Dentro da oração principal eu identifico o sujeito? Identifico. Então, a subordinada não vai ser subjetiva. Bem didaticamente. Eu tenho aí um verbo de ligação. Então, o juiz é sujeito. Ser aí, o verbo é um verbo de ligação. Ele vai ligar um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica, uma qualidade do sujeito. Então, o juiz é favorável. Favorável é uma característica, é uma qualidade do juiz. Ele é isso, ele é favorável. Mas quem é favorável a alguma coisa. Onde é que está o complemento do termo favorável? Na oração subordinada. Então, a subordinada aí cumpre a função de completar o significado do nome favorável, que nesse caso é um adjetivo. Agora a gente vai ver um exemplo da completiva nominal usando um advérbio. Um advérbio também pode precisar de complemento. Advérbio é aquela palavra que expressa alguma circunstância. A gente sabe advérbio de negação, advérbio de afirmação, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de tempo. Então ele expressa essa circunstância. Então vamos dar um exemplo aqui. Digo não aos que prejudicam a educação. Digo não aos que prejudicam a educação. Separar as orações. Digo não. Oração principal. Digo não. Quem digo? Eu. Quem diz, diz algo. Diz o quê? Não. A palavra não, quando eu falo ela, eu tenho que dizer não a quê? A que eu estou dizendo não? Quem é que completa, então, o significado da palavra não, neste exemplo? Aos que prejudicam a educação. Então, aos que prejudicam a educação é uma oração subordinada que completa o significado da palavra não, do nome não. Então, aí eu estou diante de uma completiva nominal. Então, a gente viu os 3 exemplos. Uma outra classificação é a predicativa. Então, predicativa, o nome já meio que denuncia, né? A gente vai lembrar de predicativo, nesse caso de predicativo do sujeito. Então, o que é um predicativo? É aquilo que expressa uma característica, uma qualidade do sujeito, né? Predicativo pode ser do sujeito ou do objeto, neste caso aqui, predicativo do sujeito, característica do sujeito. Então, na predicativa, a gente vai observar uma estrutura que é importante. Vejam no exemplo. Nossa maior preocupação era que chovesse. Nossa maior preocupação era que chovesse. Qual é a estrutura? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito.
Sempre que eu tenho um verbo de ligação, o que vai ter do outro lado é um predicativo. Se liga nisso. Sempre que vai ter do outro lado de um verbo de ligação é um predicativo. Então, quando eu digo nossa maior preocupação era, quem era? Nossa maior preocupação. Esse é o sujeito. O verbo ser, era, aí, é um verbo que vai pedir, é um verbo de ligação, então ele vai pedir um predicativo. Quem é o predicativo? É a oração subordinada. Então, a oração subordinada será chamada de predicativa. Agora a gente vai falar das orações subordinadas substantivas apositivas. Ela vai remeter a gente ao aposto. Aposto a gente vai lembrar que é um termo da oração que dá alguma qualificação, alguma explicação de um termo anterior, para o termo anterior. Então, na estrutura de uma subordinada substantiva apositiva, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá no exemplo. Todos falavam uma coisa só. Que precisamos de paz. Então veja, todos falavam uma coisa só é a primeira oração, é a oração principal. Então, todos falavam uma coisa só. Quem falavam? Todos, sujeito. Quem fala, fala algo. Falava o quê? Uma coisa só. Então, eu tenho o objeto do verbo falar. Então, dentro da oração principal, eu tenho o sujeito, o verbo necessita de um objeto, o objeto está dentro da oração principal. Então, por eliminação, ela nem vai ser subjetiva, nem vai ser objetiva, né? O nome aí não necessita de nenhum complemento, então a oração subordinada não vai ser completiva nominal. Então, o que é? É uma explicação. Que coisa? Que coisa? Que coisa só que todos falavam? Que precisamos de paz. Então, percebam que a oração subordinada aí, ela vai explicar aquilo que a oração principal levanta. Então, isso aí é a função do aposto. Quero fazer aqui umas considerações importantes. Oração principal, oração subordinada. Quando a gente fala de período composto por subordinação, a gente vai ter que identificar esses dois elementos do período. Quem é a oração principal, quem é a oração subordinada. Normalmente, nas substantivas, pela forma da construção da nossa língua portuguesa, normalmente, a oração principal será a primeira nas substantivas. Será a primeira oração. Nada impede que a oração principal das substantivas venha depois, venha no meio, venha em qualquer ponto da frase. Não tem nenhuma importância a isso. Apenas que a gente vai identificar a oração principal pelo aquilo seguinte. Eu costumo dizer assim, eu costumo brincar com meus alunos dizendo, como é que eu vou saber quem é a oração principal? A oração principal é aquela que manda, é aquela que pede. A subordinada é aquela que faz. Então, a principal pede o sujeito, a subordinada entrega o sujeito. A oração principal pede um objeto, a subordinada entrega um objeto. A principal pede um complemento nominal, a subordinada entrega um complemento nominal. A principal pede um predicativo, a subordinada entrega o predicativo. A principal pede uma explicação, pede um aposto, a subordinada entrega esse aposto. Então a gente vai identificar a oração principal assim, como aquela que pede o complemento, que pede alguma coisa, e a subordinada é aquela que cumpre isso, independentemente de estar usando a conjunção ou não. A conjunção que mais se usa aí é a conjunção que, né? É a conjunção mais comum, é a conjunção mais usada. O que é chamado de conjunção integrante. Feitas essas observações, é importante que a gente continue aí os nossos estudos. Então não perde os próximos vídeos, vê os anteriores se não viu, para a gente ter uma linearidade do raciocínio. Bem, eu espero então, feitas essas considerações, que tenha sido proveitoso para você, que tenha sido claro, que tenha sido objetivo. Deixa o teu comentário, deixa as tuas sugestões, dá um like ou dá um dislike. Isso é importante para impulsionar os vídeos aqui na plataforma. Eu espero que você se interesse, que você se inscreva, ativa o sininho para ter mais informações. A gente vai falar aqui de outras coisas também, além de gramática, a gente vai falar de leitura, a gente fala de produção textual. Então, o canal vai ter um assunto bastante vasto. Fica com a gente e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique em paz.